Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Espero que vocês estejam todos bem, todos tranquilos em casa. Hoje nós vamos prosseguir então com a nossa disciplina aqui de bioinformática e a nossa aula de hoje é sobre docking molecular. É algo que eu gosto bastante e é uma técnica muito utilizada, basicamente o básico do básico do trabalho de todos que trabalham com biologia computacional, principalmente quando a gente está falando aí do processo de reposicionamento de fármacos. Tá bem? Bom, então hoje a gente tem essa aula de docking molecular e esse é um módulo que ele é dividido em duas etapas. Docking molecular teórico e docking molecular prático. Nessa semana a gente fala sobre a teoria, que é justamente para que vocês possam assistir esse vídeo, possam tirar as suas dúvidas na aula e então, na semana seguinte, a gente segue com a parte prática da nossa disciplina. Já adianto a vocês que é um pouquinho mais complexo, né? A tendência da disciplina é ir ficando um pouquinho mais difícil, mas nada que vocês não consigam acompanhar, tá bem? Fiquem tranquilos, assistam o vídeo, pausem se tiver necessidade, procurem a monitoria, me procurem caso tenham dúvidas, e é isso, tá bom, pessoal? Uma boa aula. Vamos lá, galera, docking molecular. O que é docking molecular? É um método que ele vai então aí explorar o comportamento de pequenas moléculas, que a gente vai chamar de ligante, de ligação de uma proteína-alvo, sendo um método que antecipa a orientação preferencial desse acoplamento. Como eu disse, acoplamento e docking são a mesma coisa. E a gente vai estudar esse acoplamento do ligante em seu receptor a fim de formar um complexo estável. Aqui nessa figura, a gente consegue observar, na esquerda, nós temos uma proteína. Vocês conseguem ver que tem uma espécie de caixa pontilhada em volta dessa proteína, né? Essa caixa pontilhada a gente chama de grid box, tá? Por que a gente chama de grid box? A intenção do docking molecular é pegar essa proteína mais o ligante que está ali do ladinho e transformar em um complexo. E essa imagem ilustra muito bem isso. Essa imagem é lá do livro do Hugo Verli. Na tentativa de formar esse complexo, eu vou docar, eu vou acoplar esse ligante numa parte específica da nossa proteína. Por isso, o grid box é a parte delimitante de onde eu vou tentar inserir esse ligante. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa parte de grid daqui a pouquinho, mas é já para vocês entenderem que essa caixa é a delimitação espacial de por onde o ligante vai circular para ver se ele fica exatamente onde eu quero, no pocket, que eu quero que ele fique ligado, interagindo. Ok? Bom, aqui nós vemos outra imagem também, ela é meramente ilustrativa, também do Hugo Verli. E a orientação preferida desse ligante, ela é utilizada justamente para prever a afinidade de ligação entre ligante e proteína, ou alvo, que agora a gente passa a chamar essa proteína de alvo. E para poder então definir qual é a qualidade dessa interação preferida, dessa orientação preferida, a gente utiliza funções de pontuação. O resultado do docking ele pode ser aplicado para prever a orientação de ligação, por exemplo, de candidatos a fármacos. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com reposicionamento de fármacos, querendo encontrar pegar um medicamento que ele já está sendo utilizado no mercado para aplicar em um novo problema, por exemplo, eu tenho um anti-inflamatório, mas eu quero ver também se ele tem a possibilidade de agir como, antibiótico. Muito difícil, mas isso é um estudo de reposicionamento de fármacos. Eu tenho um fármaco que eu já sei o que ele faz, mas eu quero saber se ele também é capaz de fazer outras coisas. Por que eu faço isso? Justamente porque eu vou poupar tempo e dinheiro de simplesmente tentar refazer um fármaco do zero para um problema que já existe. Talvez, será que não tem nada que já exista no mercado que não sirva para esse novo problema que eu tenho? Um grande exemplo disso são os trabalhos, não sei se vocês têm acompanhado
o Ministério da Ciência. Um dos grandes trabalhos, uma das grandes chamadas do CNPq hoje é justamente para reposicionamento de fármacos para tentar aplicar o que já existe no tratamento da Covid-19. Então, assim, reposicionamento de fármacos é uma coisa muito importante e docking molecular serve para que a gente possa tentar entender se esse ligante, se esse fármaco, não necessariamente vai ser um fármaco, mas nesse caso de reposicionamento se ele pode interagir com aquele meu novo alvo, no caso, a proteína em questão, tá bem? Então, a gente usa isso para poder prever a afinidade e atividade desse fármaco. Aqui a gente vê uma imagem, eu acho essa imagem muito bonita, ela está mostrando então as interações de um determinado ligante, nesse caso é uma glicina, num pocket de um receptor. Então, a gente tem um sistema formado aí. O receptor vai ser a minha proteína e o meu ligante vai ser o fármaco ou outro tipo de composto, tá? Então, o principal objetivo do docking molecular é simular computacionalmente o processo de identificação molecular e realizar uma conformação otimizada para que a energia livre do sistema geral seja minimizada. O que essa frase está tentando me dizer? Eu quero encontrar qual é o menor estado de energia possível para que essa reação ocorra, para que esse meu ligante consiga então se docar ao meu receptor. Na natureza, a gente sabe que isso acontece com as menores energias. A gente não desperdiça a energia. Essas interações elas tendem a ocorrer da maneira mais eficiente, gastando o mínimo de energia possível. Tá bem? Bom, as técnicas de docking molecular, utilizando proteína e ligante, elas são baseadas no modelo desse senhor simpático que está aí nessa foto. Modelo chave-fechadura. O nome dele é Emil Fischer e ele desenvolveu essa técnica em 1894. Não a técnica de docking, tá? O modelo chave-fechadura. Como funciona esse modelo chave-fechadura? A proteína-alvo acaba funcionando como a fechadura, enquanto o ligante seria a chave, que vai se ligar ali e, por sua vez, deve se encaixar nesse buraco da fechadura, o que a gente vai entender como o pocket. Ou seja, ele vai se encaixar no sítio ativo de uma proteína. Esse substrato, ele pode ser o substrato natural da proteína, tá? Por isso aquela proteína está ali, como é o caso de uma GLMS, que é a que eu tenho tratado para vocês aqui o tempo todo do meu próprio trabalho. A GLMS ela tem um substrato natural que é a frutose 6-fosfato. Então essa frutose 6-fosfato ela vai entrar em contato com o sítio ativo, fazendo assim com que essa proteína, com essa enzima, ela realize a sua interação, ela realize a sua função biológica de fato. Porém, nem sempre a gente quer analisar somente as interações do substrato. Às vezes a gente quer ver se existe algum tipo de inibidor que seja capaz de se docar nesse sítio ativo, impedindo então a utilização dessa minha proteína, proibindo então a utilização dessa minha enzima. Bom, o grande problema desse modelo do Emil Fischer é que se ele for entendido de maneira literal, indicaria que tanto a proteína-alvo quanto o ligante seriam moléculas rígidas, sendo essa uma interpretação equivocada. Bom, galera, a gente sabe, como eu já falei para vocês várias vezes aqui na nossa disciplina, as moléculas elas não estão paradas, fixas no espaço. Elas têm uma determinada movimentação. As proteínas fazem a sua movimentação, as enzimas fazem a sua movimentação, e então a gente não pode levar esse modelo encaixe de chave-fechadura como correto, né? 100% correto. Isso não existe, elas não são estruturas rígidas. Então a gente tem uma movimentação antes, durante e após esse acoplamento do substrato com o sítio ativo. Porém, é muito difícil fazer isso biocomputacionalmente falando. A gente precisa decidir se a gente vai trabalhar com a proteína flexível, com o ligante flexível,
com a proteína estável e o ligante flexível, a gente precisa fazer esse tipo de análise, a gente já vai discutir isso. Um termo melhor para definir então essa metodologia seria de encaixe induzido, onde ambas as moléculas adaptam suas conformações durante esse processo de docking molecular. Então, o modelo chave-fechadura, ele serve para exemplificar, para que a gente possa começar a entender. Mas o encaixe induzido é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Bom, aqui nós temos mais uma imagem, isso é uma imagem de docking molecular, é do meu próprio trabalho, como eu gosto sempre de trazer para vocês, aplicado à vida real, digamos assim. Ali no zoom, a gente consegue observar a mesma coisa que estava nas imagens anteriores, é a frutose 6-fosfato ali bem colocadinho no pocket dela, no sítio catalítico, e isso é um resultado de docking molecular, tá? Essa imagem foi trabalhada, o resultado não sai assim tão bonitinho, a gente precisa trabalhar as imagens para poder analisá-las depois. O docking molecular, pessoal, ele pode ser dividido em duas etapas. A primeira delas é investigação e predição da conformação e orientação de uma molécula ligante no seu sítio de complexação, através de um algoritmo de busca. E a predição de afinidade através da energia livre de ligação. Essa etapa, então, é chamada de scoring function. Essa predição de afinidade através de energia livre de ligação é o que eu falei para vocês. A gente tenta verificar qual é o menor estado de energia em que a gente vai ter esse acoplamento, em que a gente vai ter esse docking, justamente porque na natureza é isso o que costuma acontecer. É uma maneira correta de você chegar e falar exatamente isso que acontece na natureza? Não. Para que a gente possa entender o que acontece na natureza, nós também precisamos fazer análises in vitro. Aqui a gente faz predições, a gente faz estimativas. Como eu já disse para vocês, a bioinformática é uma matéria, é uma área de trabalho teórica, não é uma área de trabalho 100% prática. Até tem um pouco de prática, mas quando você só aplica a biologia computacional e a bioinformática, ela é teórica. Então, o bioinformata, o biólogo computacional, digamos assim, ele precisa sempre estar estudando, e não basta só estudar biologia celular, biologia molecular, entra muito de bioquímica também, biofísica. Então, assim, a bioinformática ela é uma mistura de várias áreas, ela é interdisciplinar, e a gente precisa entender bem como essas coisas funcionam para poder seguir. Bom, as investigações através de algoritmo, como eu falei no slide anterior, elas devem criar um número ideal de configurações que admitam, pelo método de experimentação, a determinação dos modos de ligação. Existem vários tipos de algoritmo, como algoritmo de Monte Carlo, baseado em fragmentos, algoritmos genéticos, pesquisas sistemáticas e geometria das distâncias. Bom, gente, para que a gente possa ter um mínimo entendimento do que são esses algoritmos, tá? Não existe a grande necessidade da gente entrar a fundo em todos os algoritmos. Vou trazer para vocês aqui só uma explicação mais ou menos como funciona esse algoritmo de Monte Carlo. Esse algoritmo de Monte Carlo ele vai funcionar basicamente com buscas aleatórias, tá? Então vamos lá. Ele é um algoritmo aleatório de probabilidade. Suponhamos que estamos todos numa sala escura e tem uma pessoa, você está nessa sala escura e tem uma cadeira nessa sala escura. O algoritmo de Monte Carlo ele faz uma busca aleatória dessa cadeira. Por exemplo, se você está num canto dessa sala e você quer fazer uma varredura completa dessa sala, você vai sair andando passo por passo, depois passo por passo em cada pedacinho da sala até que você encontre a sua cadeira. Suponhamos que isso seja uma busca num cálculo computacional. O cálculo computacional desse tipo de busca leva muito tempo, porque é uma busca muito específica e essa busca tem um custo computacional altíssimo, tornando assim esse trabalho inviável. Então a gente aplica a técnica de Monte Carlo, que é a aleatoriedade. Agora, imagina que ao invés de você varrer cada pedacinho dessa sala, você simplesmente abre os seus braços
e sai girando aleatoriamente pela sala. O algoritmo de Monte Carlo ele faz basicamente isso. O gasto computacional para você girar pela sala com o braço aberto, por exemplo, é menor. E a chance de você encontrar essa cadeira de maneira mais rápida, justamente pela aleatoriedade do teu movimento, é muito maior. Então é basicamente isso que o algoritmo de Monte Carlo faz. Os algoritmos genéticos, como outro exemplo, eles são baseados justamente nas pesquisas de Charles Darwin e também em algumas coisas de Lamarck, tá? Lamarck também não era... Tadinho, ele fica conhecido como o cara mais... Da teoria mais errada, né, com a sua girafinha com o seu pescoço, mas ele também tinha alguns acertos. Então, os algoritmos genéticos, eles são aplicados para você fazer essa geração de populações baseadas nos estudos de seleção natural de Charles Darwin. Então, são algoritmos, são contas, são cálculos matemáticos que eles acabam fazendo esses tipos de representação quando você vai desenhar um sistema de bioinformática, tá? Aconselho vocês que procurem sobre Monte Carlo e algoritmos genéticos, é muito interessante, seria muito bom que isso estivesse no relatório de vocês. Não vou me aprofundar nisso na aula, mas vocês podem buscar em artigos e podem buscar em artigos mesmo, livros é mais difícil de falar desse tipo de assunto, tá? Então, a gente já sabe o Monte Carlo e algoritmos genéticos são os principais, mas a gente tem vários outros tipos de algoritmo, mas esses realmente são os mais utilizados. Beleza? Bom, Scoring Function. Como funciona esse Scoring Function? Ele fornece uma classificação para o posicionamento dos ligantes proporcional a algum outro. O score deve corresponder diretamente à afinidade de ligação do ligante com a proteína, para então que os melhores ligantes de pontuação sejam os melhores ligantes. Fica um pouco confuso essa frase, eu entendo vocês, eu imagino. Como funciona esse tipo de scoring? Bom, eu tenho um ligante para uma determinada proteína. Esse ligante ele pode assumir conformações diferentes para se ligar dentro da mesma proteína. Ou seja, ele não é uma coisa estática, tá? Ele se movimenta ali dentro. Então, o que o programa de docking molecular vai calcular para você? Todas as poses possíveis todas as poses possíveis que aquele ligante tem para poder se ligar dentro daquele pocket, dentro daquele sítio ativo. E dentro dessas poses, ele analisa qual pose tem a menor energia de docking. E então, ele classifica essa energia de docking como sendo a melhor. Geralmente, os resultados de docking eles têm que ser negativos. E quanto mais negativo esse resultado for, melhor é a interação desse ligante ao seu sítio ativo, tá? Então, resumindo, eu tenho um ligante que fica rodando, digamos assim, dentro do sítio ativo, dentre as suas várias conformações, e esse programa de docking molecular, ele te dá uma resposta sobre qual é a posição mais provável que ocorra na natureza, baseado em sua energia de ligação, na menor energia. Os principais tipos de interações intermoleculares envolvidas no reconhecimento molecular proteína-ligante incluem ligações de hidrogênios, interação de Van der Waals, interações iônicas e interações hidrofóbicas. Bom, todas elas podem acontecer ao mesmo tempo, tá? As interações hidrofóbicas, elas são muito responsáveis por manter aquele ligante, manter a estabilidade daquele ligante dentro do sítio ativo. Porque não me adianta eu simplesmente ter uma ligação do ligante com o sítio ativo que não é capaz de se manter. Ela só faz a interação e sai. As ligações de hidrogênio, a gente já está um pouquinho mais familiarizado, né, galera? Nas ligações de hidrogênio, nós observamos lá nos nossos resultados que a gente teve da aula de semana passada, abrindo o Paimol, tá? Quando a gente faz aquela busca pelo sítio ativo, lembra que eu ensinei a vocês na aula? Então, a gente consegue ver aqueles tracejados amarelos, eles são as ligações de hidrogênio, as interações de hidrogênio,
Tá? São interações muito importantes e elas precisam ser mantidas. Então a gente precisa entender que existem essas interações intermoleculares e elas precisam ser constantes e elas precisam manter o ligante dentro do meu sítio ativo para que ela seja funcional. Bom, o docking molecular ele pode ser realizado com um monte de softwares diferentes, tá, galera? Tem vários softwares. Tem o Autodock 4, tem o Vina, tem o Chimera, mas o Chimera também utiliza o Vina. Porém, todos esses a gente precisa fazer download e eles têm um gasto computacional, pessoal, muito alto. Então, infelizmente, não vai ser possível que eu peça para vocês como foi a questão do PyMol. Faz o download, porque o PyMol é levinho, o PyMol roda basicamente em qualquer computador. Esses programas que eu acabei de falar para vocês aqui, Autodock 4, Autodock 6, Autodock Vina, eles são muito pesados. Eles precisam de um poder computacional muito alto. Então a gente não vai poder trabalhar com eles. A gente tem uma alternativa que é o SwissDock. É do mesmo grupo, tá? Que é o Swiss Institute of Bioinformatics. Vocês já estão acostumados com esse nome, porque a gente trabalhou com o Swiss Model. Agora, na semana que vem, a gente vai trabalhar com o SwissDock. E depois a gente vai trabalhar com o SwissADME, para poder fazer as predições de ADME e toxicidade também, tá? Então, se vocês já quiserem dar uma olhada, podem entrar no SwissDock, leiam como funciona, dá uma olhada ali na home deles, o que é, para que serve, como você faz as interações. Claro, na semana que vem vou trazer isso tudo mastigadinho, digamos assim, para vocês. Mas eu gostaria que vocês já dessem uma olhada nisso, para na semana que vem a gente pudesse discutir isso melhor, tá bem? Bom, lembra que eu falei para vocês ali no começo da aula sobre Grid Box, que era o espaço delimitado aonde eu faria esses cálculos de docking molecular? Então, nesse exemplo aqui, eu posso ver em verde, a qualidade da imagem não está muito boa, mas a gente vê claramente aqui em verde essa caixa, né? E é exatamente isso. Quando a gente vai definir os parâmetros de um docking molecular, eu utilizo uma caixa que englobe todo o sítio ativo, todo o sítio catalítico dessa minha proteína. Por quê? Eu quero que a interação do meu ligante com essa proteína ocorra, obviamente, no sítio ativo, correto? E o que vocês acham? Que o gasto computacional para colocar, então, o meu ligante no sítio ativo é maior quando eu faço um grid box menor ou quando eu faço o que eu chamo de docking cego? O que é o docking cego? Imagina que eu quero analisar todos os tipos de interação que esse ligante pode fazer com essa proteína. Então eu vou pegar esse grid box e eu aumento ele de tamanho, eu aumento essa caixa de tamanho. Ao invés de colocar apenas o meu sítio ativo, eu coloco a proteína toda dentro dessa caixa. Sim, eu posso fazer isso. E então eu verifico quais são as predileções, quais são as preferências de interação desse meu ligante para com a proteína. Galera, é óbvio que o gasto computacional é muito maior quando eu faço o que eu chamo de docking cego, porque ele tem que calcular todos os pockets, todos os resíduos dos aminoácidos que estão presentes nessa proteína. Se eu já tenho a informação de onde é o meu sítio ativo, de onde é o meu pocket de ligação, eu não preciso fazer esse cálculo. Esse cálculo vai levar muito tempo, um gasto computacional muito alto. Então a gente delimita isso. Existem casos em que a gente vai fazer o docking cego? Sim, existem. Quando a gente for trabalhar lá na semana que vem com o SwissDock, ele vai fazer o docking cego para a gente. A gente não vai ser capaz de delimitar uma caixa para poder dizer, é aqui aonde eu quero que esse meu ligante fique docado, aonde ele fique atracado. Não, ele vai fazer um docking cego. Ele leva até um tempinho para fazer isso. Não, geralmente não é muito, porque eles usam máquinas muito poderosas. Mas leva um tempinho para fazer isso. E quando ele te devolver o resultado, ele vai te devolver o resultado de diversos pockets diferentes, tá? Um pocket no resíduo X, um pocket referente ao resíduo Y, um pocket referente ao resíduo Z. E é assim que vocês vão analisar esse resultado, mas isso a gente vai aprender semana que vem. Mas a gente precisa entender que
Do momento em que eu fecho um grid box dentro de um único pocket, eu vou ter só o resultado de docking de um pocket. Do momento em que eu faço um docking cego, eu posso ter diversos pockets diferentes, diversos resultados diferentes. E aí a gente vai ter que recorrer à literatura para entender onde é o sítio ativo da minha proteína, onde é o sítio ativo da minha enzima e qual é o pocket que eu devo analisar, qual o resultado mais provável dessas interações, tá bem? Então essa é a diferença entre grid box e fazer o docking cego. A diferença é que o grid box do docking cego é muito maior e engloba toda a proteína. Pode-se calcular automaticamente os mapas do grid box e ele agrupa os resultados de forma transparente ao usuário. Como vocês podem ver, é muito claro entender como funciona esse grid box, né, galera? Todo mundo consegue olhar e entender que o meu ligante ele vai ser só docado, ele vai ser só atracado dentro da delimitação dessa caixa verde. E uma coisa muito importante é a automatização do docking molecular. Vamos supor que eu tenha um banco de dados com diversos compostos, tá? Até agora a gente trabalhou só com um, que é o ligante de vocês. Era isso que eu estava explicando para vocês até agora. Só que agora vamos imaginar que eu tenho um banco de dados com todos os fármacos que foram aprovados pela Anvisa. E eu quero descobrir qual deles, ou quais deles, tem as melhores interações com o meu alvo. Isso se aplica ao que eu expliquei anteriormente, que é o reposicionamento de fármacos. Eu vou fazer um docking de cada vez por um banco de dados que tem, sei lá, 2.000 compostos? Não, eu vou levar muito tempo para fazer isso manualmente. Então a gente automatiza esse processo. A automatização do docking molecular, que é fazer diversos dockings sequencialmente, eu chamo de virtual screening, que é justamente tentar encontrar qual é o melhor composto e ranqueá-los de alguma maneira. Bom, é de costume que a preparação dos receptores, no caso os ligantes, no caso as proteínas, inclua a adição de hidrogênios e cargas de átomos. Outros procedimentos também incluem a identificação de possíveis moléculas de água que devem permanecer na estrutura do receptor, o estado de protonação dos resíduos e a inserção de átomos de hidrogênio. Bom, a identificação dessas moléculas de água, a gente precisa ver isso aonde? No paper. Vocês lembram que lá na semana passada, quando a gente abriu o Paimol, alguns, não sei com relação ao trabalho de vocês, mas o que eu mostrei para vocês, o meu ligante ele estava ali interagindo com algumas moléculas de água no sítio ativo, e essas moléculas de água, elas faziam uma mediação entre a interação direta do ligante com o resíduo em questão. Elas são moléculas de água que a gente chama de moléculas de água estrutural. Elas não podem ser removidas do meu sítio ativo para fazer as análises de docking molecular ou virtual screening, galera. Ela tem que estar ali presente. É que na preparação, a gente tem a opção de remover essas moléculas de água. Se elas estiverem presentes ali e forem estruturais, forem obrigatórias para que ocorra essa interação, elas não podem ser removidas. Se a gente faz essa remoção, a gente acaba tendo um falso positivo ou falso negativo. Vai depender do que a gente está buscando. Se a gente só quer ver a interação do composto do nosso receptor com o seu substrato natural, ou se a gente quer fazer então um reposicionamento de fármacos, tá? O estado de protonação dos resíduos e inserção de átomos de hidrogênio são assuntos um pouco mais complexos. Não tem necessidade de vocês aprenderem isso nesse momento. Isso é muito importante se vocês forem fazer uma pós-graduação em biologia computacional, em bioinformática, mas é importante que vocês saibam que eles existem e eles precisam ser realizados para que um trabalho seja considerado válido para uma publicação, tá bem? Esses procedimentos, então, eles visam aumentar o realismo biológico no sistema modelado. Ou seja, eu quero saber se aquilo ocorre na natureza de verdade ou não. Suponhamos que eu tirei as moléculas de água estruturais do meu receptor e fiz um virtual screening baseado nisso. Cara, isso não reflete o realismo biológico. Isso não acontece na natureza. Todos os meus resultados a partir disso estão errados.
porque eu precisava que aquelas moléculas de água estivessem lá para que essa interação ocorresse de maneira correta. Ok? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Bom, estado de protonação é a previsão do estado correto de protonação, principalmente no sítio ativo de ligação. Ele serve para prever tanto o modo de ligação correto, quanto a afinidade dessa ligação. Caso essa previsão não seja realizada de maneira adequada, levará inevitavelmente à identificação de falsos positivos, enquanto que os verdadeiros bioativos serão perdidos, como eu já falei para vocês anteriormente. A atribuição de estados incorretos de protonação, ou seja, a gente tem que entender qual é o pKa correto de cada resíduo que a gente está trabalhando. Dá muito trabalho fazer isso, galera. Causa alterações, tornando inviável a utilização de seus resultados. Moléculas de água. Seleção de moléculas de água que estejam presentes no sítio ativo do alvo. A falta de interações das moléculas de água pode aumentar de maneira exacerbada a quantidade de falsos negativos. Foi como eu já falei para vocês, eu acabei adiantando um pouco essa parte. Esse aqui é o resultado que eu havia me referido a vocês do Paimol. Dá uma olhadinha aqui. A gente vê no centro, em verde, o nosso ligante, tá? Que é, nesse caso, uma frutose 6-fosfato, fazendo as interações com as ligações de hidrogênio, nesse caso, com os resíduos que estão presentes na minha proteína. Vocês podem ver que em alguns casos, eu não sei se dá para ver meu mouse, tá, galera? Mas aqui, ó, nessa parte superior aqui, em verde, perto desse átomo de oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações de hidrogênio que elas são diretas, ou seja, elas são do resíduo diretamente com o oxigênio do nosso ligante. Agora, olha um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Eu tenho as moléculas que estão, são essas esferas vermelhas, que está escrito HOH, são as moléculas de água. Reparem que elas estão fazendo uma mediação entre a interação do ligante com o receptor, com as cadeias laterais dos nossos resíduos. Essas são moléculas consideradas moléculas de água estruturais. Se eu removo essas moléculas de água, as interações vão acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente só vai saber fazendo isso no docking. Eu devo fazer isso? Não. Por quê? Se eu já sei, se a literatura já me disse que essas moléculas estruturais têm que estar lá obrigatoriamente, por que eu vou retirá-las? Eu vou ter um resultado falso negativo. Ou então um falso positivo se eu estiver tratando de um ligante, de reposicionamento de fármaco. Tá bem, galera? Então, para poder fazer a interação da minha frutose 6-fosfato, que é esse ligante, com o sítio ativo, eu preciso obrigatoriamente das moléculas de água estrutural. Mas, e sempre tem um mas na bioinformática, quando eu for fazer um processo de virtual screening, eu posso retirar essas moléculas de água. Sabe por que eu posso retirar essas moléculas de água? Porque essas moléculas de água estruturais, elas não pertencem obrigatoriamente ao receptor. Elas podem estar ali única e exclusivamente para que ocorra a interação dessa frutose 6-fosfato. Não quer dizer que se eu coloco uma molécula ali, por exemplo, de um ibuprofeno, de uma aspirina, que ela também vai depender dessas moléculas de água para interagir com o meu sítio ativo. Então, se eu for fazer esse tipo de estudo mais aprofundado, eu não utilizo essas moléculas de água. Eu posso fazer um comparativo. Faço 2 processos diferentes. Um virtual screening utilizando essas moléculas de água e um virtual screening sem as moléculas de água. E faço um comparativo dos resultados. Afinal, como eu já disse, a bioinformática ela é teórica e a gente precisa excluir todas as possibilidades, tá bem? Mas no que a gente está trabalhando aqui agora, no que eu estou apresentando para vocês agora, essas moléculas de água elas têm que estar presentes para que a interação da frutose 6-fosfato ocorra com esse sítio ativo. Ok? Eu disse que essa aula era pesada. E ela é mesmo. Bom, o Virtual Screening, como eu já falei, é a automatização do processo de docking molecular. No lugar de apenas um ligante, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai utilizar então um banco de dados com vários ligantes. E nisso, eu vou fazer a busca por compostos com potenciais de interação com as enzimas que realizam processos vitais nas vias bioquímicas dos organismos selecionados para pesquisa. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, galera, a gente tem um alvo molecular
pré-definido, tá? Todos vocês receberam uma sequência FASTA. Todos vocês descobriram quem era a proteína de vocês. Então, ela é o alvo de vocês. Quando a gente vai construir um grid box, a gente constrói baseado no alvo de vocês. Quando a gente faz um processo de virtual screening para banco de dados, a gente então utiliza os processos vitais. Por exemplo, a minha é uma, sei lá, DNA polimerase de E. coli. Então, você tem que entender qual é o processo vital nessa via bioquímica. Qual é a via bioquímica dessa enzima? O que essa enzima faz? Poxa, se eu inibir essa enzima, eu vou levar aquele micro-organismo à morte? E se eu estou fazendo um processo de reposicionamento de fármaco para um patógeno, cara, eu quero que ele morra. Eu quero que ele deixe de funcionar. Eu quero que ele deixe de existir, né? Então, como é que eu faço com que ele deixe de funcionar? Eu analiso se esse meu alvo é um processo vital e tento inibi-lo. E para predição dos inibidores, que a gente vai utilizar lá in vitro, a gente então faz o que a gente chama de in silico, que é, por exemplo, eu tenho um banco de dados com 2.000 compostos. Você vai levar esses 2.000 compostos para a bancada para fazer o teste in vitro? Não, você não vai fazer isso. A gente aplica filtros na bioinformática para a gente chegar, sei lá, num top 5, num top 10. O que é mais fácil? Fazer o teste com os 10 mais promissores ou pegar 2.000 e fazer? O que é mais barato? O que leva menos tempo? A gente sempre tem que se fazer esse tipo de questionamento. Afinal de contas, independente da gente trabalhar com análises clínicas ou pesquisa direta, nós somos cientistas, então a gente tem que entender e começar a se fazer perguntas. Bom, então esses ligantes têm que ser capazes de complementar as técnicas de virtual screening, elas são capazes de complementar as dispendiosas técnicas experimentais. A gente pode utilizar, então, o que é uma grande vantagem, os mesmos softwares de docking molecular. Então, a gente examina computacionalmente grandes bancos de dados com compostos virtuais que possuam semelhança com um inibidor conhecido ou complementariedade com a estrutura do receptor resolvido. Eu já posso ter um fármaco, eu já posso ter um remédio que funciona naquele alvo. E aí, por alguma questão, a minha bactéria, o meu vírus, o meu micro-organismo em geral, ele apresenta uma determinada resistência a esse fármaco. Então, eu quero achar um novo fármaco que já seja comercializado, por exemplo, para inibir, então, esse alvo. Então, ele precisa ter semelhança com o inibidor anterior. Agora, se eu não sei se algum fármaco inibe exatamente aquele alvo que eu tenho, então ele precisa ter a complementariedade da estrutura do receptor resolvido. E isso são as análises que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Uma coisa muito importante é que não necessariamente um remédio que funciona, por exemplo, para leishmaniose vai atuar exatamente naquele alvo que você tem só porque ele mata a leishmania, tá? Não quer dizer isso. Ele pode ter vários alvos diferentes e o alvo que você está buscando não é o alvo dele. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Existem duas categorias de virtual screening, galera. É o screening baseado em ligantes e o screening baseado em estrutura. A estrutura a gente vê aqui à esquerda, em rosa e amarelo, e o ligante a gente pode ver aqui à direita. Como isso vai funcionar? Eu posso ter um banco de dados com vários ligantes diferentes e um alvo que é a minha estrutura. Eu vou então passar todos esses ligantes pela minha estrutura para buscar esse tipo de afinidade. Agora, eu posso também ter uma situação onde eu tenho um composto novo que ninguém sabe o que faz, e então eu uso um banco de dados que ele tem vários alvos, ele vai ter lá várias proteínas, várias enzimas, e então eu passo o único ligante que eu tenho por todos os possíveis alvos, tá? O gasto computacional de ambos é alto, mas passar o virtual screening baseado em estrutura é maior, porque a gente tem mais revés. Porque vamos combinar, o sítio ativo não é o mesmo para todas as estruturas, correto? Então eu tenho que fazer o quê? Docking cego. Se eu faço docking cego, o meu processo de virtual screening ele vai ter um gasto computacional maior. Beleza?
O Virtual Screening baseado em ligantes, ele parte de um conjunto de estruturas de compostos que conhecidamente se ligam ao receptor-alvo. Esse conjunto é avaliado e um modelo farmacofórico é representado, e seu conjunto de propriedades eletrônicas e estéricas. É importante que vocês saibam a existência disso, pesquisem um pouco mais sobre isso, mas a gente não vai trabalhar com modelos farmacofóricos aqui na nossa aula. Isso é um tema muito complexo, isso já é mais para uma dissertação de mestrado, mas é importante que vocês saibam a existência. Se tiverem curiosidade, pesquisem sobre modelos farmacofóricos, tá? Mas a gente não vai fazer esse tipo de abordagem na nossa aula. E o screening baseado em estruturas concentra-se na estrutura do alvo selecionado. Como eu já expliquei para vocês, vai diferir o banco de dados e o gasto computacional. Tá? Bom, então aqui fica um dos questionamentos que eu gostaria de trazer para vocês para encerrar essa aula. Qual é o mais eficiente? É usar o ligante com bancos de dados de estruturas ou é usar a estrutura com bancos de dados de ligantes? Vocês vão me responder isso no relatório. E eu tenho algumas questões obrigatórias que devem estar presentes no relatório de vocês dessa vez, tá? Primeiro, qual técnica possui o maior gasto computacional no Virtual Screening? Já está respondida, se você prestou atenção à aula, você já sabe. Qual técnica usualmente é empregada? Isso você vai depender um pouco mais de pesquisa para poder entender essa resposta. Essa número 3 aqui é crucial, tá? Dê uma sugestão de qual seria a solução para o problema entre as técnicas de Virtual Screening baseado em estrutura versus Virtual Screening baseado em ligantes. Eu acabei de falar disso. E o motivo pelo qual essa solução não pode ser aplicada. Dissertem sobre esse tema, não é uma resposta objetiva direta. 4. Em que tipo de pesquisas podemos aplicar as técnicas de docking molecular e Virtual Screening? Eu falei sobre isso o tempo todo na aula. Tá bom, galera? Bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto muito complexo. É uma aula muito pesada, eu sei. É difícil de ministrar essa aula e eu imagino que seja muito difícil também de entender. Eu tentei deixar o mais claro possível. E só para deixar claro para vocês, isso foi só um superficial, um pouquinho só aprofundado do tema de Virtual Screening e Docking molecular. Sempre lembrando que Docking molecular é único e Virtual Screening é quando a gente automatiza isso para acontecer dentro do mesmo padrão, com a mesma conformação para diversos compostos, sejam eles ligantes ou então a sua estrutura, tá bem? Pessoal, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês já sabem que eu estou aqui. Tchau, tchau.